Era como se o mundo tivesse parado de confiar em si mesmo. O medo não vinha de um som, de uma figura ou de um aviso. Ele estava no vento, nos olhares, nas conversas sussurradas entre portas entreabertas. Cada passo na rua era dado com o coração preso na garganta, e cada sombra parecia esconder algo que antes ninguém temia. As pessoas acordavam antes do sol, não por escolha, mas porque o sono já não vinha. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo estalar da madeira das casas antigas, e até isso soava como um presságio. Ninguém sabia ao certo o que esperar do dia seguinte. Tudo o que se sabia era que algo rondava, e não havia onde se esconder. As crianças, antes barulhentas, agora falavam baixo. Os pais evitavam responder perguntas demais. O medo havia se tornado uma presença física, quase visível, flutuando no ar como uma névoa espessa. Era uma sensação compartilhada, um segredo coletivo que ninguém precisava explicar. A vida, que antes seguia seu ritmo comum, havia se transformado em sobrevivência silenciosa. E foi ali, nesse cenário, em que o medo deixou de ser uma emoção e passou a ser parte da rotina, que começou uma das épocas mais sombrias da história. Foi numa única noite que tudo mudou. As pessoas lembram dela como se o tempo tivesse parado, e, de certa forma, parou mesmo. O crepúsculo chegou mais cedo, pesado, quase sufocante. As chamas das lamparinas tremiam e o som distante de passos ecoava pelas ruas desertas. Ninguém sabia ao certo quem caminhava ou o que caminhava. As portas, antes símbolo de segurança, tornaram-se inúteis. Trancas, ferrolhos, madeiras reforçadas, nada parecia suficiente. Quando o primeiro grito atravessou a escuridão, um silêncio ainda mais denso se seguiu. Era o tipo de som que congelava o sangue e fazia até os cães se esconderem. Famílias inteiras se amontoavam em um mesmo cômodo, rezando para que a noite passasse rápido, mas ela parecia não ter fim. O medo era tanto que muitos deixaram as portas abertas, não por coragem, mas por desespero. Se o mal quisesse entrar, que entrasse logo. A espera era pior. Quando o dia finalmente amanheceu, ninguém saiu de casa. As ruas estavam cobertas por um silêncio estranho, e quem se atreveu a olhar pela janela viu apenas rastros, de luta, de fuga, de algo que ninguém ousava nomear. Desde então, aquela noite ficou gravada na memória coletiva. Foi ali que o medo deixou de ser um sentimento. Ele se tornou uma presença que batia à porta e nunca mais foi embora. Com o passar dos dias, o que antes era um centro pulsante de vida virou um cenário mudo. As vozes que ecoavam nas praças desapareceram, os sinos das igrejas silenciaram e até o vento parecia respeitar aquele luto coletivo. Era como se a própria cidade tivesse esquecido como respirar. As janelas permaneceram fechadas, cobertas por panos, e os becos, antes cheios de risadas e conversas, agora eram apenas corredores de ecos. Quem ousava caminhar pelas ruas andava rápido, de cabeça baixa, evitando qualquer olhar. O medo não era mais algo que se sentia, era algo que se via, pairando sobre cada esquina. Os mercados estavam vazios, as igrejas superlotadas. Uns procuravam comida, outros respostas, mas todos compartilhavam o mesmo olhar, aquele brilho de quem sabia que algo terrível estava à espreita, esperando o menor sinal de fraqueza. E quando o sol se punha, o silêncio ganhava outra forma. De dentro das casas vinham sons abafados, choros contidos, orações sussurradas, promessas que ninguém acreditava cumprir. A cidade havia se transformado num grande confessionário de medo. Aquele era o novo som da vida, um sussurro contínuo, o último resquício de uma humanidade que ainda tentava não enlouquecer. Ninguém sabia exatamente o que enfrentava. Não havia exércitos, não havia bandeiras. O inimigo era silencioso, sem rosto, sem forma, mas estava em toda parte. Entrava nas casas sem bater, escondia-se no ar que se respirava, nas mãos que se apertavam, nas lágrimas que escorriam. As pessoas começaram a desconfiar de tudo, do vizinho que tossia, do pão recém-assado na feira, até da própria sombra.
A paranoia crescia como uma segunda pele, sufocando qualquer traço de confiança. Era impossível saber quem seria o próximo, ou se o próximo já era você. As autoridades gritavam ordens nas ruas, tentavam impor regras, mas era tarde demais. O medo tinha se espalhado mais rápido que qualquer decreto. Médicos e curandeiros caminhavam cobertos, mascarados, como figuras saídas de um pesadelo. E quando batiam à sua porta, era sinal de que o pior já havia chegado. E foi aí que muitos entenderam a verdade mais cruel. Você não precisava ver o inimigo para ser derrotado por ele. Bastava sentir sua presença. Um arrepio, um som distante, um suspiro diferente. O invisível dominava o mundo, e ninguém, absolutamente ninguém, estava a salvo. Quando o medo não bastava mais, veio a fome. As plantações foram abandonadas, os mercados saqueados, e o pão, aquele alimento simples e sagrado, virou um luxo para poucos. Famílias inteiras dividiam migalhas, e o silêncio das ruas agora era cortado por sons de estômagos vazios. Mas o que realmente corroía não era apenas a fome. Era a desconfiança. Ninguém mais acreditava em ninguém. Um pedaço de pão podia valer uma vida. Uma panela de sopa podia transformar um amigo em inimigo. A sobrevivência havia deixado de ser uma questão de força. Era uma questão de sorte e desespero. Os vizinhos, antes companheiros de jornada, começaram a trancar suas portas. Um olhar mais demorado podia ser interpretado como ameaça, uma visita inesperada como condenação. O medo do outro era tão grande quanto o medo da morte. Entre a fome e a desconfiança nasceu uma nova forma de viver, fria, silenciosa e impiedosa. O instinto havia vencido a empatia, e nesse novo mundo, apenas quem conseguia sufocar o coração continuava de pé. Como o caos espalhado e a esperança em ruínas, surgiram novas regras, não escritas, mas gravadas na pele de quem ainda respirava. Regras que não falavam de justiça ou de moral, apenas de sobrevivência. A primeira era simples: não confie em ninguém. A segunda: não ajude quem não pode te ajudar de volta. E a terceira, a mais dolorosa de todas: aceite que nem todos vão sobreviver. Famílias se separavam para aumentar as chances de alguém escapar. Crianças aprendiam cedo demais que o choro podia ser fatal. E quem ainda tentava agir com bondade era visto como tolo ou condenado à morte. Havia códigos de silêncio nas aldeias, sinais secretos nas portas, gestos rápidos que diziam "aqui ainda há comida" ou "fuja enquanto pode". A humanidade se resumia a instintos, a fé, a superstição, e o amanhã a um luxo que ninguém ousava planejar. Na verdade, sobreviver ali não era vencer, era continuar respirando, mesmo que cada respiração viesse com o gosto amargo da culpa. Nem todos conseguiram suportar. Quando a fome, o medo e a culpa se tornaram maiores que o corpo, muitos simplesmente desistiram. Alguns desapareceram nas florestas, outros se entregaram às chances da loucura, e havia ainda os que escolheram o silêncio eterno como única saída. Mas o mais cruel não foi a morte, foi o julgamento dos vivos. Aqueles que ainda respiravam apontavam o dedo, chamando os que caíram de fracos, covardes, amaldiçoados. Era mais fácil condenar do que admitir que poderiam ser os próximos. Nas vilas, histórias sombrias circulavam. Diziam que os desesperados eram levados pelos próprios demônios ou punidos por desafiar o destino. A fé se misturava ao medo, e o medo se tornava um castigo. Ninguém queria ser lembrado como o que não suportou. E assim, os poucos que restaram aprenderam outra regra silenciosa: nunca mostre fraqueza. Chorar era perigoso, falar demais, fatal. E a humanidade, pouco a pouco, foi se escondendo atrás de rostos endurecidos e corações vazios. No fim, sobreviver significava algo terrivelmente simples: não morrer, por dentro ou por fora. Quando o medo finalmente começou a ceder, o silêncio retornou. Mas era um silêncio diferente, pesado, profundo, quase sagrado. As ruas, antes tomadas pelo caos, agora pareciam vazias demais. O ar, mais leve, ainda carregava lembranças que ninguém queria reviver. Os sobreviventes saíam de suas casas com passos lentos, como se o mundo lá fora fosse um território proibido.
Olhavam em volta e viam ruínas, não só de pedra e madeira, mas de tudo que um dia os fez humanos. O som do vento era o único que ousava quebrar aquela quietude. E mesmo assim, parecia um lamento. O medo havia partido, mas deixara cicatrizes que o tempo jamais apagaria. As pessoas voltaram a plantar, a reconstruir, a tentar viver, mas já não eram as mesmas. Tinham visto de perto o que o desespero faz com o ser humano. Tinham aprendido que o verdadeiro inimigo nunca foi a fome, a doença ou a guerra, e sim o que nasce dentro de nós quando o medo toma o controle. A vida continuou, mas a paz, essa ficou presa no passado. E quem sobreviveu aprendeu a nunca mais confiar totalmente no silêncio.